Olá, irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade às nossas séries de mensagens na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses. E hoje nós vamos tratar do tema o valor da harmonia na igreja. E o nosso texto básico se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3. Vamos fazer a leitura da palavra. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vamos orar para que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Senhor, nós lemos a tua palavra e agora rogamos ao teu Espírito Santo que abra nossa mente, os nossos olhos, os nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra e em compreender a tua palavra possamos acolher nos nossos corações e praticar no nosso dia a dia. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a comunhão no corpo de Cristo é a regra de ouro para a sua manutenção, para o seu desenvolvimento e a sua estabilidade. Então, o corpo de Cristo precisa ter comunhão para que ele se desenvolva para a sua manutenção e também para a sua estabilidade espiritual. A unidade do corpo é que fortalece o próprio corpo. E é notório, irmãos, que os crentes que são mais desligados da comunhão são aqueles que são espiritualmente mais vulneráveis. E é por isso que a igreja deve ser um lugar de apoio, um lugar de responsabilidade e de cuidado mútuo. Então a igreja tem que ser aquele lugar onde as pessoas buscam o apoio, onde as pessoas se responsabilizam umas pelas outras e um lugar onde cada um cuida do outro, o apoio mútuo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz que a igreja deve estar voltada para a restauração daqueles que caíram no pecado. Então a igreja deve estar preocupada com aqueles que se desviaram da palavra, daqueles que fraquejaram na caminhada, e a igreja deve ter a preocupação de assistir, de acompanhar e lutar pela restauração desses irmãos que caíram em pecado. E em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, diz que a igreja deve suportar as cargas uns dos outros como cumprimento da lei de Cristo. Então, é um mandamento de Cristo, é uma lei de Cristo que a igreja suporte uns aos outros, dê assistência uns aos outros, que tenham comprometimento uns com os outros. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz que a igreja deve admoestar os insubmissos, encorajar os desanimados, ajudar os fracos e ser paciente com todos. Então, veja bem que aqui a igreja tem que exercer várias funções. A função de admoestação, de encorajamento
e também de ajuda aos fracos e de ser longânima, de ser paciente com todos. Nem todos na igreja têm o mesmo nível espiritual, têm o mesmo conhecimento, mas a igreja precisa estar comprometida com cada um deles, para administrar aqueles que são insubmissos e para encorajar aqueles que estão querendo desanimar e ajudar aqueles que estão fracos, que não têm conhecimento, para que eles possam crescer espiritualmente e ser paciente com todos eles. E é por isso que o ministério da igreja só pode ser um ministério edificante se esse ministério estiver envolvido numa atmosfera de harmonia. Qualquer ameaça à unidade da igreja, ela deve ser confrontada, ela deve ser reprimida. E a igreja de Filipos, ela enfrentava uma grande ameaça. O versículos 2 e 3 que nós lemos trata desse assunto. E Paulo, ele logo identifica esse problema em termos específicos. Ele já identificou que aquele problema não era um problema teológico, não era um problema doutrinário, mas era uma desavença entre duas líderes da igreja. Talvez fosse algum problema de orgulho, problema de insubmissão, ou de soberba, ou alguma disputa de poder. Não era um problema teológico, não era um problema doutrinário, era um problema de vaidades pessoais. E Paulo, então, como esse problema era um problema público, Paulo expôs os envolvidos publicamente, ele nominou. Ele aqui está escrevendo uma carta que iria ser lida na igreja, tanto na igreja lá de Filipenses como outras igrejas, e quando essa carta está sendo lida na igreja, o nome dessas irmãs foi pronunciado, Evódia e Sintique. Então Paulo ele vai tratar do assunto pessoalmente, porque se o assunto era público, isso estava trazendo algumas dificuldades para a igreja toda sabia desse desentendimento que havia entre as irmãs, mas o problema não tinha sido ainda resolvido. Então ele se dirigiu de forma nominalmente a essas duas pessoas envolvidas nesse problema e dirigiu-se diretamente a elas. Na carta ele diz bem claramente: e rogo a você, Evódia, e rogo a você também, Sintique, que pensem concordemente, ou seja, que vocês resolvam essas dificuldades e restaurem a comunhão entre vocês. E além do mais, ele também convocou a liderança, porque se isso não fosse suficiente, ele convocou a liderança da igreja, aqui ele cita o nome de Clemente, que devia ser um líder da igreja, e os outros companheiros, que no caso aqui poderia ser Timóteo e o próprio Epafrodito, aquele que a igreja havia enviado para cuidar de Paulo lá na prisão, para que eles interferissem nesse caso, né, e ajudassem as irmãs na resolução daquele problema, porque o ministério edificante da igreja não pode ser desenvolvido fora de uma atmosfera de harmonia. Isso é tão importante, irmãos, é tão grave, que um único conflito na igreja pode desestabilizar a igreja toda. Então aquela igreja era uma igreja que Paulo tinha muita alegria com ela, uma igreja que não tinha problema doutrinário, mas aquele problema estava ameaçando a estabilidade da igreja. O problema é entre duas lideranças. A briga daquelas duas mulheres ameaçava a sustentabilidade da igreja. E foi preciso uma ação rápida e decisiva e necessária para impedir que aquela igreja ela fosse dividida em facções hostis, para que aquela igreja não fosse
dividida em grupos hostilizados. Uma igreja dividida, irmãos, e faccionada se torna uma igreja ácida, uma igreja crítica, uma igreja amarga, vingativa, uma igreja implacável e orgulhosa. Não queira saber, irmãos, o quanto é grave, quanto é ruim quando há um cisma na igreja, quando há uma divisão na igreja. Aqueles grupos que se dividem, tanto o que fica como o que sai, se tornam grupos odiosos, disputas, de acusações e de rancores, e isso traz um problema grave para a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo estava preocupado com aquela rivalidade entre aquelas irmãs, e aquilo não podia continuar para que a igreja pudesse ser uma igreja estabilizada. A igreja deve ser rigorosa, portanto, na preservação da unidade a fim de preservar a paz. Não pode haver paz na igreja se ela está rivalizada. Paulo considerou a desunião daquelas duas mulheres como um assunto tão grave quanto a questão doutrinária, quanto aquelas ameaças dos falsos profetas que rondavam a igreja. E ele considerou essa questão das vaidades, das disputas internas com a mesma gravidade, e é por isso que ele trata desse assunto com tanta gravidade, porque a união deve ser uma coisa tão preocupante, inclusive preocupante para Paulo, que ele implora as mulheres e pede a intervenção de outros irmãos nesse caso. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo já havia convocado a igreja a se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando Paulo fala aos Efésios, eles tinham também essa mesma preocupação. E aqui ele usa palavras bem fortes, esforço diligente, esforço com muito cuidado, esforço com muita veemência para preservar a unidade, a unidade do Espírito. A igreja é um lugar onde todos os seus membros devem ter uma unidade espiritual. Não é um lugar onde um pensa de um jeito, outro pensa do outro, mas é um lugar onde deve haver unidade com vínculo no Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque a discórdia e a divisão impedem o progresso da igreja. Uma igreja pode ter uma excelente doutrina, mas se há contendas ali, o seu poder é anulado e seu testemunho é destruído. Uma igreja não pode testemunhar, uma igreja não tem autoridade para pregar para os que estão lá fora, se ela está se consumindo em brigas e em contendas. Ela não pode dar um bom testemunho, porque a palavra de Deus diz que nós somos conhecidos pelo mundo lá fora e reconhecidos como discípulos de Jesus se nós tivermos amor uns pelos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 14 e 15, traz uma severa advertência para nós nesse sentido, dizendo que toda a lei se cumpre no preceito de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o resumo da lei é essa: amar o próximo como a nós mesmos. E se nós nos mordemos e nos devoramos uns aos outros, seremos mutuamente destruídos. Então, veja bem, toda a igreja que perde o amor uns pelos outros, que não considera os outros como a si mesmo, que não ama o outro como ama a si mesmo, ela começa a se morder, começa as desavenças. Então, essa igreja, ela será mutuamente destruída. Quantas igrejas nós vemos por aí, igrejas fechadas, e quantas igrejas fragilizadas por causa de brigas internas. É triste isso, e nós não podemos coadunar
com uma situação igual a essa. Por quê, irmãos? Porque a igreja, ela é um exército que foi arregimentado para enfrentar os inimigos externos e não para ser consumida em brigas entre os irmãos, em brigas internas. Há tantas igrejas que estão se consumindo em contendas, em brigas internas, esquecendo que o seu chamado, a sua arregimentação foi para combater um outro inimigo e não para brigar entre si. A discórdia e a desunião e o conflito já apresentam muitos sinais naquela igreja de Filipos. As brigas entre os irmãos, ela municia o inimigo. As nossas contendas, nossas brigas e desavenças internas, ela é munição na mão dos inimigos para acusar a igreja e para combater o evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui na igreja de Filipos, já havia muitas dificuldades surgindo na igreja por causa da briga daquelas irmãs. Havia desânimo, havia falta de alegria, por isso que Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor. E as pessoas estavam começando a ficar desanimadas, muitos irmãos estavam escandalizados já. E o próprio Paulo já estava sentindo essas dificuldades, porque lá no capítulo 2, versículo 2 e 4, ele diz que a sua alegria não estava completa. E para que a sua alegria se completasse, ele provavelmente estava se referindo àquelas disputas internas ali na igreja, e ele disse que para a sua alegria ser completa, isso só poderia acontecer quando aqueles irmãos pensassem a mesma coisa, quando eles tivessem o mesmo amor para com todos. Não era um amor por alguns, mas a igreja deve amar todo mundo, e que eles fossem unidos de alma, tivessem só uma alma, e que tivessem o mesmo sentimento, ou seja, que eles pensassem igualmente, e que não fizessem nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Aquilo que estava acontecendo ali, aquelas mulheres estavam fazendo as coisas por partidarismo, por vanglória, e não estavam sendo humildes, e que cada um considerasse o outro superior a si mesmo. Quando nós consideramos o outro superior a nós mesmos, a coisa fica igual, né? Porque eu considero meu irmão superior a mim, ele me considera superior a eles, então não há briga, não há contenda. E que não tivessem em vista o que era propriamente seu, não fossem egoístas, mas também, senão, também cada qual o que é dos outros. E também lá em 2,14, Filipenses 2,14, diz que tudo devia ser feito sem murmuração e sem contenda. As obras que nós executamos na igreja não pode ser feita com reclamações, com murmuração, e nem pode ser feita para fragilizar alguém, para diminuir alguém, mas ela tem que ser feita tudo com amor, para a glória de Cristo. Mas, irmãos, qual é o remédio que a palavra de Deus apresenta para estas situações? E o remédio para as discórdias e as contendas, ele aparece aí no capítulo 1, versículo 27. Ele apresenta uma solução. Qual é o remédio? Essa palavra de Deus diz que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Então é só a gente seguir as recomendações do Evangelho de Cristo. E no capítulo 1, versículo 27, diz isso. Ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Precisamos seguir o Evangelho, que nos dá a receita de como nós devemos viver, não fragilizando uns aos outros, mas amando uns aos outros, inclusive suportando uns aos outros, e ainda mais amando os nossos próprios inimigos. Imagine os nossos irmãos. E outra coisa também que o versículo 27 diz, é que nós devemos permanecer firmes em um só espírito e unidos na luta pela fé evangélica. Veja bem que coisa maravilhosa, isso é uma receita maravilhosa para a harmonia na igreja.
Nós devemos estar vinculados no Espírito de Cristo, de Deus, permanecer unidos na luta pela fé evangélica. Então nós temos uma luta. Qual é a luta? É a fé evangélica, é o Evangelho de Cristo, é viver e pronunciar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo, porque a estabilidade espiritual requer a paz e a harmonia da igreja. Irmãos, Evódia e Sintique eram membros fundadores daquela igreja. Eram pessoas de destaques, eram respeitadas pela congregação. Mas a briga entre elas revela, irmãos, que pessoas maduras, livres, fiéis e comprometidos podem se tornar, essas pessoas, elas podem se tornar egoístas e se envolverem em terríveis controvérsias, se eles não forem diligentes na preservação e na manutenção da unidade. Quase todas as confusões mais graves que acontecem na igreja vêm dos líderes. Geralmente as brigas entre os líderes são mais difíceis de ser dirimidas do que entre os membros comuns da igreja. Então a gente deve ter cuidado, porque aquelas pessoas que foram fundadoras da igreja, as pessoas que eram respeitadas na igreja, eram justamente essas que estavam causando a desestabilidade da igreja, que estavam ameaçando a paz na igreja, estavam ameaçando o cisma, estava a divisão, as facções. Então, irmãos, a discórdia abala a coletividade e deixa seus membros individualmente instáveis. Elas atingem a individualidade de cada membro. Somente a unidade na comunhão dos crentes pode criar um ambiente estabilizado. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois Jesus Cristo, para manter a nossa união com Deus, Ele entregou aquilo que era mais precioso, a sua própria vida. Ora, se Jesus entregou a sua própria vida para manter a nossa comunhão com Deus, por que nós não abrimos mãos das nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa prepotência e arrogância, da nossa fome de poder às vezes, que são coisas tão banais para manter a comunhão? Se Cristo disse que nós devemos ter o mesmo sentimento dele, e ele abriu mão da sua própria vida, entregou a sua vida para manter a nossa comunhão com Deus, então nós devemos, irmãos, fazer o maior esforço, todo esforço possível, para que a igreja tenha paz, abrir mão das nossas vaidades, do nosso orgulho e assim promover a paz no corpo de Cristo, para que o nosso testemunho, para que o poder do Evangelho possa alcançar as pessoas lá de fora e possa haver paz, estabilidade, tranquilidade dentro do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, porque a palavra dele diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra, que o Senhor quebrante o nosso coração e possamos, ó Deus, ser diligentes em promover a paz. Abrir mão, muitas vezes, daquilo que nós temos de egoísmo, de vaidades, para que a paz na igreja seja preservada, para que haja amor, para que haja progresso da tua obra e não fiquemos envolvidos com as rivalidades pessoais, internas, mas possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, de fazer qualquer sacrifício que for necessário para que a paz seja mantida no corpo de Cristo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.